da palavra de hoje, querido, que eu recebi da parte de Deus e ouvi essa palavra, eu fui tão abençoado e tentei trazer algo para a nossa realidade, né? E o tema é o seguinte, se você quiser anotar, anote aí. A língua, os pensamentos e as promessas de Deus. Eu vou repetir. A língua, os pensamentos e as promessas de Deus. Vamos falar junto? Vamos lá. A língua, os pensamentos e as promessas de Deus. Peraí, vamos treinar direitinho, que está muito feio esse negócio. Eu vou falar, você repete, ok? Vamos lá? A língua, os pensamentos e as promessas de Deus. Amém. Todos nós aqui sabemos, olhe para cá, que uma das maiores batalhas em nossa vida está onde? Na mente. Tem até um livro da Joyce Meyer, não é isso? Que fala sobre isso. A Batalha da Mente. Eu já li esse livro, Joyce Meyer. Porque realmente, talvez seja o maior campo de batalha da nossa vida. Agora vamos pensar o seguinte. Nossos pensamentos que eu e você temos no dia a dia, eles são resultados de quê? São resultados daquilo que nós absorvemos através dos olhos e através dos ouvidos. Então nós absorvemos, ok? E isso de informação que a gente absorve vai para a nossa mente. Então nossos pensamentos são justamente resultados das coisas que nós olhamos, estamos vendo, contemplamos e ouvimos. Isso é absorvido pela nossa mente e no nosso cotidiano nós vamos colocar aquilo em prática ou não. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17 e nós vamos conversar sobre um casal muito conhecido da Bíblia, que você já ouviu muitas vezes, chamado Abrão e Sarai, ou Abraão e Sara, e que Deus precisou tratar com este casal para que os pensamentos, a língua e eles pudessem aprender a viver as promessas de Deus para a sua vida. Gênesis capítulo 17, versículos de 1 a 5 diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Aleluia. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Aleluia. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão. Por quê? Porque eu o constituí pai de muitas nações. Olhe para cá, querido. Abraão, ele foi chamado pai da fé. Porém, para ser chamado pai da fé, Abraão precisou ser ensinado por Deus a respeito da fé, de como viver pela fé. Abraão recebeu de Deus uma promessa, então ele tinha em seu coração, em sua mente, em seus pensamentos, uma esperança de ter uma descendência que ele não poderia contar. Só que Abraão precisou transformar aquela esperança em fé, para que o milagre pudesse acontecer. Ou seja, quando nós falamos de esperança, nós estamos falando do futuro. Quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando do presente ou do passado. Crer que você irá receber algo é uma esperança. Mas crer que você já recebeu é o quê? É fé. Então, aprenda isso. Abraão, ele tinha então de Deus uma promessa, ele tinha a esperança de ser pai de muitas nações, de uma grande descendência, porém ele precisou então aprender a transformar a esperança, aquela promessa que ele recebeu de Deus, ele precisou aprender a colocar isso em prática na sua vida e viver pela fé.
A fé bíblica, irmãos, fé bíblica não é um pensamento positivo, não é você ficar lançando palavras positivas no ar e aí isso aí vai se transformar em fé. Não é isso. Fé bíblica, perdão, não é você ficar visualizando, né, um objetivo como a forma humanista que existe, onde você coloca alguma coisa e fica visualizando, eu vou comprar esse carro aqui, aí eu coloco lá aquela... Qual? Qualquer um. Hilux, isso aí. Aí você fica, né, visualizando como uma força que você está atraindo para você, que você vai conquistar aquilo. Fé bíblica não é isso, querido. A fé bíblica, ela é baseada naquilo que Deus escreveu. É baseada na própria palavra de Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Então eu não consigo agradar a Deus sem viver pela fé. E há muitos de nós que já ouviram a promessa, porém eles não a receberam. Por quê? Porque ainda não aprenderam a exercitar a fé bíblica. E hoje nós vamos aprender com aquilo que Deus trouxe para Abraão, a respeito dessa fé bíblica, porque Deus precisou, Ricardo, treinar Abraão sobre essa fé bíblica, essa forma de viver. É claro, não existia Bíblia naquele tempo, não existia nada naquele tempo de informação escrita. Abraão tinha que ter um relacionamento direto com Deus, e Deus falava diretamente com ele. Mas como então Deus precisou ensinar Abraão e Sara? Como ele fez para Abraão ter essa fé? Primeira coisa, Abraão precisou aprender a falar a linguagem do Espírito Santo. Ele precisou aprender a falar a linguagem do Espírito Santo. Ou seja, Abraão precisou aprender a ver pela fé as promessas. Uma vez que ele não tinha nada escrito, então ele recebia e ele precisou aprender a linguagem como o Espírito Santo, como Deus revelava essas promessas. Enxergar pela fé a palavra é tirar os olhos das circunstâncias e fixar os seus olhos naquilo que Deus disse. É fixar os seus olhos nas promessas que Deus declarou. Amém? E aí, queridos, Deus então fez o quê? Deus pegou Abraão e começou a ensinar Abraão a sonhar. Ou seja, a linguagem do Espírito Santo. Paul Yong-Soo diz que a linguagem do Espírito Santo são sonhos e visões. Paul Yong-Soo é o pastor da maior igreja do mundo, na Coreia. E ele diz, interessante, que a linguagem do Espírito Santo são sonhos e visões. Como que Deus fez Abraão? O que Deus fez com ele? O que tem no deserto, querido? Quando você anda no deserto, você vê o quê? Areia, terra, não é isso? Aí o que Deus faz então com Abraão? Lá tem muita areia. Deus diz para Abraão: Abraão, a sua descendência será como a areia do mar. Ou seja, cada grão de areia, Abraão, que você vê, corresponde a alguém que fará parte da sua descendência. Agora, Abraão, vê se você consegue contar a sua descendência. O que Deus está fazendo? Deus está trazendo uma linguagem para Abraão. Deus está mostrando uma realidade de Abraão e mostrando para ele não esquecer que aquele grão de areia que ele vê, ou aqueles grãos de areia que ele vê, seria a sua descendência. Aí o que Deus faz, querido, interessante. À noite, para quem já foi a Israel aqui? Ok, está todo mundo separado que já foi a Israel. Aqui? Senta aqui, meu irmão. Ah, tem Ricardo lá, né? Tem mais aí? E quem vai? Então, momento propaganda. Vai ter uma viagem para Israel em janeiro de 2019. Tempo de inverno, não é isso? Lá. E as prestações, diga-se passagem, estão muito baratas, hein, queridos? Baratas? Claro, baratas. Dentro de uma realidade, né? São quantas? Alguém sabe me dizer? Porque eu não lembro agora, porque chegou a informação para mim. Eu sei que são 20 fixas de 200 e não sei quantos.
reais. É por aí. R$ 450 por mês para você, Israel. Você ainda vai passar na Itália, em Roma. Passa em Roma, faz um tour em Roma. Chique, né? Queridos, você aprende muito. Aprende muito. Pastor, isso é possível para mim? Você vai aprender isso hoje, querido. Vou deixar isso para o final, né? Mas eu conheci muita gente que já foi para Israel ganhando um salário mínimo por mês. Muita gente. É só você se planejar, ok? Mas vamos voltar. Então, você vai a Israel em nome de Jesus. Ok? Você vai conhecer. Israel é mais santo do que aqui, nada disso, queridos, tem nada disso. Agora, quem for Israel não volta a mesma pessoa. Isso aí é fato. 20 parcelas de R$ 450, confirmando que o irmão falou ali. Olha só, que oportunidade. Bom, como é que eu faço? Procura, o quê? Pela FATEF? Procura a FATEF que você vai ter mais informações, ok? Mas vamos lá. O que Deus fez? Aí quem já foi a Israel, no deserto, à noite, o que acontece com Israel? O deserto não tem umidade. Então, como não tem umidade, o que acontece? À noite, quando você está lá no meio do deserto, eu já tive essa oportunidade, o céu fica, queridos, mas completamente estrelado, é uma coisa linda demais. Quando Deus tira Abrão, então, da tenda, e diz assim: Abrão, depois de falar sobre a areia, olha para o céu, o que você vê? Estrelas, então conte, é impossível, assim será a sua descendência. O que Deus então estava ensinando Abraão, querido, daquele tempo? Deus estava dizendo a Abraão, o quê? No deserto, de dia, não tem como você ficar olhando para as estrelas, obviamente, até porque tem um sol queimando em cima de você, muito forte, e obviamente, para você se proteger, eles usam aqueles turbantes, aquela coisa toda do sol, que queima muito, muito forte durante o dia, e a maioria deles fica olhando para o chão. Deus estava então dizendo algo para Abraão, porque durante o dia, ele teria que olhar para a areia, porém de noite, ele poderia olhar para os céus, ou seja, Deus estava ensinando Abraão a sonhar tanto de dia como de noite, ou seja, andando durante o dia, Abraão estava, minha descendência será como a areia do mar, à noite, minha descendência será como as estrelas do céu. Deus estava ensinando que não importam as circunstâncias que estão diante de você, o que você vai aprender a enxergar são as promessas que eu estou te entregando. Seja de dia, ou seja de noite, seja de dia, as promessas estarão junto com você o tempo todo, aleluia. Deus estava ensinando uma linguagem para Abraão, porque ele não estava acostumado com isso, não tinha Bíblia, não tinha nada escrito, então diz, Deus, olha a areia, tua descendência, olha as estrelas à noite, tua descendência. Então, em qualquer situação que ele estivesse, seria na mente dele, bombardeada, lembrado que há uma promessa sobre a minha vida. Assim é a linguagem do Espírito para você, meu irmão. Assim é para nós. Segunda coisa que Deus quis ensinar, e nos ensina também, ele precisava aprender a declarar. Diga para quem está do seu lado, aprenda a declarar. Olha só que interessante, querido. Deus então precisava mudar a linguagem de Abraão e de Sara. Por quê? Porque a Bíblia diz que não adianta você só crer com o coração, mas é preciso fazer o quê? Vamos lá, quem sabe? Confessar. O que é confessar? Falar, dizer, expressar. Então Deus vai começar a treinar Abraão para isso, e Sara. Na época, Abrão e Sarai. O que Deus faz? O texto que nós lemos diz que Deus então muda o nome de Abraão para Abraão. Ou seja, você agora será chamado pai de multidões. Aí ele faz o quê? Sarai, seu nome agora será Sara. Sara significa o quê? Princesa. Mãe de multidões. Aí eles começaram a mudar a linguagem. Aí você imagina, Sara está lá, pai de multidões, traz o alface para mim.
pai de multidões, faz isso aqui para mim, passa no mercado para mim. Aí Abraão está lá, princesa, faz um café para mim. Olha como a linguagem começa a mudar. Deus começou a ensinar justamente os dois, porque eles tinham que mudar a linguagem deles. Ou seja, vai se acostumando com a promessa, vai se acostumando a declarar a promessa. Deus, ele já havia liberado dos céus a promessa, mas eles precisavam aprender a crer, e eles precisavam aprender a mudar a linguagem. Para quê, pastor? Para que a fé concretizasse o seu milagre. Olha o que diz Marcos capítulo 11, versículos 23 e 24. Jesus disse assim, Marcos 11, 23 e 24. Eu asseguro que, se alguém... Coloca na TV aí, por favor, só para o pessoal ver. Então, olha na sua Bíblia aí que você vai ver. Eu vou ler na NVI, ok? Eu asseguro que, se alguém, o quê? O que está na sua Bíblia aí? Disser, na minha Bíblia, assim na NVI, agora já a expressão já aparece. Marcos 11, 23 e 24, ok? Eu lhes asseguro, olha para a TV, vamos lá, porque aí na NVI, está tudo na NVI ali. Eu lhes asseguro que se alguém fazer o quê? Disser, expressar, falar, dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, o quê? Que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, Jesus, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Talvez em algumas versões não esteja a expressão creiam que já o receberam, mas na tradução no grego, a melhor expressão, a melhor tradução é justamente creiam que vocês já disseram e creiam que vocês já receberam o que vocês disseram. Inclusive é uma redundância, eles repetem a expressão no grego, o que no português não se faz, nem no inglês. Então é interessante isso, eu aprendi isso com o pastor. E você justamente vê o quê? Que é uma declaração do próprio de Jesus, que é preciso você crer no coração, mas você precisa dizer aquilo que você crê. É justamente isso que Deus está dizendo para nós. Ou seja, olha para cá, nós temos que transformar dificuldades, ou melhor, na verdade nós temos dificuldades em transformar em palavras aquilo que nós cremos. Às vezes você crê muito. Se é uma pessoa que está aí sentada aí, você crê muito. Olha a pessoa que está só perguntando, você crê muito? Mas nós temos uma grande dificuldade, irmãozinho. Olha só. Nós temos dificuldade de transformar aquilo que nós cremos em quê? Em palavras. A gente crê muito, mas nós temos muita dificuldade de transformar aquilo que nós cremos em palavras. E Deus queria treinar Abraão e Sara. E agora eles mudam o nome, Deus muda o nome, para eles treinarem a falar corretamente. Olha só que interessante, Tiago capítulo 3, versículos 4 e 5, diz assim, Tiago 3, 4 e 5, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo. O que ele está dizendo aqui? Ele está comparando a língua a quê? Ao leme de quê? De um navio. Então, é uma simples comparação, porém profunda, queridos. Por quê? Porque o leme de um navio determina duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas que o leme de um navio determina. Primeiro, determina a direção e determina o destino. Guarda isso. O leme de um navio determina quantas coisas? Duas. A direção e o destino. É isso que ele está dizendo. E a Bíblia então compara a nossa língua ao leme. Ou seja, a nossa língua
vai determinar a direção e o destino. A pergunta que eu faço é: o que é que nós temos falado? O que eu tenho falado? Nós temos então que aprender a declarar o quê? A palavra, a promessa. Você sabia que existem mais de 8.000 promessas na Bíblia? Alguém, glória a Deus, alguém gritou aleluia. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia de todo tipo. Só que, tem um detalhe, Anderson, as promessas não vão cair para cima da gente como um fruto cai. Não é assim. Existem mais de 8.000 promessas, mas promessas não são coisas automáticas. Promessas é preciso que você aplique a fé. Hebreus 6,12, olha só o que diz esse texto. Olha só o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 12. De modo, puder colocar aí, Hebreus capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes. Essa palavra negligente aí também pode ser traduzido como preguiçosos. Mas imitem aqueles que por meio da fé e paciência recebem a herança prometida. Então o negligente aí também pode ser traduzido por quê? Não gosto de falar essa palavra? Pode ser traduzido como preguiçoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Há pessoas que são, na verdade, não são, né? Não são preguiçosas para o trabalho, pelo contrário. Há pessoas que são muito esforçadas no trabalho. Olha, eles dão mesmo, sabe, a vida pelo trabalho, se esforçam, fazem o melhor possível, sabe, chegam na hora, fazem um trabalho com eficiência, procuram fazer o melhor possível, mas, queridos, tem gente que, apesar de fazer um trabalho secular muito bom, com muito esforço, é muito trabalhador, mas quando se trata de coisas espirituais, são extremamente preguiçosos. E aí, como eu vou aplicar fé na minha vida, diante das circunstâncias contrárias, se eu não quero parar para ler a palavra, para conhecer a palavra? Como eu vou tomar posse de 8.000 promessas da Bíblia, se eu não sei quais são? Ah, já sei, vou comprar a caixinha de promessa. Cuidado, que muita gente já caiu nessa. E todo dia você tinha com a promessa de Deus para mim. Cuidado. Você já ouviu sobre isso. Querido, olha que interessante. Segundo esse versículo, as promessas, segundo o versículo, pode deixar o versículo aí. Segundo esse versículo, as promessas são heranças. Olha só o que está escrito ali. De modo que vocês não se tornem negligentes, ou seja, preguiçosos, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, ali pode ser perseverança, recebem o que? A herança prometida. Herança, você precisa tomar posse dela. E como que você vai tomar posse dessa herança que foi uma promessa? Como? Pela fé e pela perseverança. Diga comigo, fé e perseverança. Então as promessas de Deus não ficam caindo sobre nós como se fosse um fruto de uma árvore. É preciso você aprender a ter fé e perseverança. É preciso você aprender a tomar posse de cada promessa que nós temos na Bíblia. Então, como que Deus treinou Abraão e Sara? Treinou mudando a linguagem. Lembra da promessa, cita a promessa, aprenda a declarar a promessa. Mas como eu vou saber qual é a promessa? Eu preciso aprender a ler a palavra. Diga assim, em nome de Jesus, sai preguiça. Em nome de Jesus, sai preguiça. Sabe, irmãos, tem gente que
passa 48, 72 horas trabalhando direto. E sabe, mas na hora de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia e me dá um sono. Eu vou pedir ao pastor para orar por mim, para tirar esse demônio da minha vida. Já viu isso? Já. Tem gente que não quer ter o trabalho de ler. Talvez tenha alguém aqui que leu um texto agora e passou a semana toda, foi ler esse agora. Pergunta a você, como a gente vai tomar posse de uma coisa que a gente não sabe? Você tem uma herança gigantesca guardada, que alguém deixou para você, e você não toma posse porque você não sabe dela. Para cada luta tem uma promessa. Mas como eu preciso fazer para declarar? Eu preciso conhecê-la. E aí, a partir do momento que eu conheço, eu vou declarar. Terceira coisa e última. O que Abraão, Sara e eu e você precisamos aprender? Primeiro, aprender a linguagem do Espírito Santo. Deus te dá sonhos, Deus te dá visões, Deus te dá revelações. Sim, Deus te dá, baseado na palavra. O que Abraão não tinha. Então ele via as circunstâncias e lembrava das promessas. Aprender mais o quê? A declarar, sabendo que há mais de 8.000 promessas da Bíblia, e que eu não posso ser preguiçoso. Eu tenho que me esforçar por conhecer. Terceiro, aprender a meditar na palavra. E eu vou repetir, aprender a meditar na palavra. Ou seja, então para eu declarar tais promessas, eu preciso conhecer essas promessas e eu preciso meditar. Justamente o texto que nós lemos aí, de modo que vocês não se tornem negligentes, ou seja, preguiçosos na hora de ler a palavra. Ai, meu Deus, parece uma luta espiritual, nada é preguiça mesmo, irmão. Tem que ler, meu irmão, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da perseverança, eles herdaram as promessas. Dessa forma, o que vai acontecer? Nós vamos encher a nossa mente, vamos encher o nosso coração dessas promessas. E aí, meu irmão, por que meditar na palavra? Porque você e eu precisamos aprender a vigiar a mente. E é nosso dever, é nossa obrigação vigiar a mente. Eu preciso controlar a minha mente. Mas como eu vou controlar a minha mente, se a minha mente está tomada de muitas preocupações? Como que eu vou controlar minha mente, pastor Jorge? Se minha mente está lotada de preocupações excessivas. Olha as coisas de... Epa! Deixa eu tomar uma água. Olha só o que diz. Agora foi. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, olha para cá, não significa, querido, fazer de conta que problemas não existem. Não é você fazer de conta que problema não está existindo, mas você precisa encarar cada problema com a palavra de Deus. Ou seja, encare o problema. Ache as promessas da Bíblia, sem preguiça. Diga, meu irmão, sem preguiça. Ou seja, veio o problema, vá para a palavra, procure a promessa relacionada àquele problema que você está enfrentando. Se tiver preguiça, vai ficar perguntando, pastor, qual é o texto que fala sobre líder? Tem gente que faz isso, né? Fez com você não? Já fez comigo. Líder, qual é o texto que fala sobre, nem no Google procura, que é a coisa mais fácil do mundo, querido.
Mas você já parou? Tenta tirar um pouquinho o Google. Tudo bem, é fácil. Ajuda e muito. Pegar papel e caneta e começar a escrever cada versículo que você lê, cada promessa que está ali. E vai anotando. Vai anotando. Então, quando o problema vier, você vai encarar esse problema e vai pegar a promessa que está relacionada ali na palavra sobre aquele problema e aplique pela fé a palavra em oração, declarando, e já agradeça a Deus por aquela vitória. Por quê? Porque a palavra está dizendo o que vai acontecer. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém? Então, quando nós vamos vivendo assim, onde nós estivermos, nós vamos deixar uma atmosfera de fé, uma atmosfera de boa impressão, aleluia. Queridos, eu recebi essa palavra, como que aprendi, irmãos, eu estava aqui sexta-feira, falei, Jesus, glória a Deus, aleluia, eu tenho que aprender isso, eu vou aplicar isso na minha vida, eu quero aplicar, eu não sou preguiçoso, eu gosto de ler a Bíblia, vou anotar cada versículo, cada promessa, já conheço tantas, eu quero aprender, poxa, são 8.000, falta muito para eu aprender, eu quero aprender, eu quero aplicar, porque quando você começa a aplicar, querido, você, onde você estiver, você começa a causar uma boa impressão, você é uma pessoa de fé, você deixa uma boa impressão onde você está. Eu pergunto, onde você está por perto, você deixa uma boa impressão? Lá no seu trabalho você deixa uma boa impressão? Esse pastor contou uma historinha, que uma senhora entrou no ônibus, né? Aí começou, que ônibus lotado, que ônibus horrível, que pessoas horríveis, isso o dia está horrível, e não sei o quê, e reclamava. Aí quando ela foi descer do ônibus, o motorista falou assim, minha senhora, a senhora deixou o negócio aí. Mas como? Não tem nada, tem tudo comigo, deixei o quê? A senhora deixou uma péssima impressão. Uma péssima impressão. Já viu pessoas que deixam uma péssima impressão, queridos? São pessoas que às vezes são crentes, às vezes, oh meu Deus, posso falar isso? Deixa eu beber água. Crente tem que deixar uma boa impressão, meu irmão. Você está lá no futebol, quem está lá vai dizer, poxa, que ambiente, eu quero estar num lugar desse aqui. Você está lá no seu trabalho, o pessoal vai no seu escritório, porque o seu escritório é o melhor escritório que tem. Alguém pode dizer amém nesse lugar? Lá na sua oficina, a sua oficina é o melhor ambiente que tem. O pessoal quer estar lá. Por quê? Porque tem uma atmosfera de fé. Porque você é um homem, uma mulher que medita na palavra, você conhece as promessas, e quando vem as lutas, você encara cada luta com a promessa que está escrito na palavra. Quer dizer, aí quando a gente começa a pensar nessas promessas, por essa meditação, diga assim, fora a preguiça. Show preguiça! Quando a gente começa então a meditar, nosso coração se enche de fé. Quanto mais você medita na promessa, mais seu coração se enche de fé. Agora, se você começar a ficar pensando o tempo todo nos seus problemas, problema aqui, problema lá, problema colar, problema não sei o que e tal, seu coração vai se encher de incredulidade. Então eu preciso controlar o quê? A minha mente. E aí você vai perguntar, mas como eu posso controlar a mente? Escuta, olha para cá, presta atenção. Como eu posso controlar a minha mente? Primeira coisa que você tem que fazer, substitua os pensamentos com as promessas de Deus. Amém? Então você vai pegar as promessas e vai substituir os pensamentos com as promessas. Diga assim, fora a preguiça. Eu vou conhecer as promessas de Deus. Amém? Pode dar um aplauso a Jesus por isso? Glória a Deus. Amém. Tira a foto, Jesus. Segundo, primeiro qual é? Substitua os pensamentos com as promessas de Deus. Segundo, use a boca. Sim,
use a sua boca. Tá bom. Como assim? Vamos fazer um teste aqui agora, olhe para cá. Olhe para cá. Nós vamos fazer um negócio aqui agora, um teste, ok? Você vai fazer assim, em pensamento, você não vai falar em voz alta, não vai nem mexer a boca. Em pensamento, você vai contar de 1 a 50, calma aí. Eu vou contar 1, 2, 3 e já, você vai falar de 1 a 50 em pensamento, ok? Fechamos? Tá ok? Então vamos lá. Quando eu falar já, você vai começar a contar de 1 a 50 em pensamento. Não fala. Se alguém falar, você... Tá? Mas você não vai falar, você é obediente. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Vai contando. Vai contando. Vai contando. Agora, diga agora o seu nome completo bem alto. O que aconteceu com o seu pensamento? Sua mente precisou parar para ver o que sua boca iria falar. Sua mente precisou parar para ver o que sua boca iria falar. Ou seja, a sua boca tem autoridade sobre a sua mente. Aprendeu essa, querido? A sua boca tem autoridade sobre a sua mente. Vem um pensamento sorriso aí, em nome de Jesus, a promessa diz isso, isso, isso. Você tem que falar. Por quê? Porque a sua boca tem autoridade sobre a sua mente para e a palavra vem. Glória a Deus. Entendeu isso, meu querido? Então, como que eu vou controlar a minha mente? Eu vou, primeiro, substituir os pensamentos com as promessas de Deus. Segundo, eu vou usar a boca. Então, quando o diabo joga um pensamento mal na sua mente, comece a falar, comece a declarar a palavra de Deus, enche o seu coração de fé pela palavra de Deus. Aí você vem lá e o diabo começa a dizer, não, você não é vencedor, você não vai conquistar. Aí você diz, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aí vem aquela tentação na sua mente e você vai dizer, a palavra de Deus diz que eu posso vencer todas as tentações. Mas você tem que falar. Por quê? Porque a sua boca, o que você fala, interfere nos seus pensamentos, ela para seus pensamentos. Você nunca mais vai esquecer isso, querido. Então você tem que aprender a falar, aleluia. Aprenda a falar a palavra. Então nós não podemos ser preguiçosos. Diga, show preguiça. Show preguiça. Eu não posso ser preguiçoso quanto à palavra. Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que escrever a palavra, eu tenho que guardar a palavra, eu tenho que encher meu coração da palavra de Deus. A primeira coisa que o diabo faz, o que é a primeira coisa que o diabo faz na vida das pessoas? É roubar a semente da palavra. Você está aqui ouvindo isso tudo aqui. A primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar roubar essa palavra de você, hoje ainda. Por quê? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz na semente é roubar. Porque quando ele rouba a primeira semente, ele já vai para matar e para destruir. Então ele quer roubar a semente da palavra no seu coração. Então o que você tem que fazer? Eu preciso crer no coração, eu preciso confessar com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor. Declarar, eu preciso confessar. Olha só que Mateus 12:37 diz assim, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Provérbios 18:21 diz assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E é interessante, queridos, olha só, olha para cá. O diabo sabe do poder da palavra. Sim ou não? O diabo sabe do poder da palavra. E ele treinou as pessoas a falar de morte a todo momento. Quer ver? Eu estou morrendo de frio. Olha só. Estou morto de cansado.
Eu morri de rir com aquele sujeito. Estou morrendo de fome. E era a próxima que eu escrevi aqui. Olha só como o diabo, ele sabe que o leme da nossa vida é a língua. Então ele ensinou a todo mundo dizer: estou morrendo de frio, estou morrendo de fome, estou morrendo de rir. Porque ninguém fala: estou vivendo de rir. E aí interessante que eu ouvi um pregador dizer o seguinte: isso acontece em todos os países, não é só Brasil não. Todos os países é a mesma coisa, usam as mesmas expressões. O diabo sabe, querido, do poder da palavra. Ele treinou as pessoas para a morte, mas Jesus nos deu vida, e vida de qualidade, aleluia. Então, se o diabo sabe que o leme da sua vida é a língua, ou seja, o leme da direção e destino, então já sabe para onde a gente vai. Então ele está ensinando as pessoas a morrer. Tudo é morrer. Você vem ao culto, aí você recebe palavras de fé, ou seja, você está direcionando o leme da sua vida em direção às promessas de Deus. Aí você vai, aí vai, segunda-feira você está lá, aí vai terça, vai quarta, depois de 3 dias, aí você já começa, mas é muito problema, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar a conta de água, pagar aluguel, meu Deus, como é que vai ser, e tal, até tirei o microfone do lugar aqui, e tal, e aí começa a pegar o leme e tirar da direção, e vai para a direção contrária. Aí você começa a viver um ânimo dobre, ou seja, no momento você está vivendo as promessas, no outro momento você está vivendo o que o diabo fala. Aí outro momento está nas promessas, domingo, aí vai quarta-feira, já está em outra coisa. Aí outro domingo já está falando uma coisa, na outra quarta-feira já está falando outra coisa. A Bíblia diz que isso é ânimo dobre. E lá em Tiago 1, 7, 8 diz que quem tem ânimo dobre não receberá nada do Senhor. Não recebe nada do Senhor. Pode ver lá, Tiago 1, versículos 7 e 8. Então o que eu preciso? Eu preciso declarar a palavra, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Pastor, é fácil fazer isso? Meu irmão, não é fácil não. Abraão e Sara tiveram que treinar, irmão. Deus teve que mudar o nome deles para começar o treinamento. O seu nome já foi mudado para Israel, príncipe com Deus. Quem fez o encontro sabe o que eu estou falando. Príncipe com Deus. E eles começaram a treinar, então a gente precisa começar. Tem gente que fica, a minha célula está sempre vazia. Vai ficar vazia por resto da vida. Nunca nós vamos conseguir multiplicar desse jeito. Realmente não vai mesmo, com certeza. A minha empresa nunca vai crescer. Com essa crise toda, como é que a gente vai crescer? Já está dizendo, é morte, é falência. Eu nunca vou ficar curada, Deus que me quer assim mesmo. Onde está escrito isso, queridos? Se ele disse que ele levou todas as chagas da cruz do Calvário por nós. Você vai enfrentar luta, sim ou não? Sim. Você vai enfrentar dificuldade, sim ou não? Sim. Você vai enfrentar enfermidade, sim ou não? Sim. Você vai enfrentar crise, sim ou não? Sim. Mas em cada uma delas você vai pegar a palavra e vai declarar a palavra, e como aquele texto que nós vimos, que nós vamos imitar aqueles que pela fé e perseverança, porque tem gente que acha que é só declarar uma vez e pronto. É perseverança, todo dia, vem a luta, eu persevero, vem a luta, eu persevero, eu vou continuar declarando com fé e perseverança a palavra que está escrita, a minha vitória. Por quê? Porque o que Deus diz não volta vazio. O que Ele diz, Ele vai cumprir. Aleluia! Sabe, queridos, para encerrar, há muitos cristãos que amam a Deus, muita gente amando a Deus, mas não aprenderam a falar a promessa. Creem no coração, e creem de todo o coração, amam a Deus mesmo, mas nós não aprendemos a declarar
a declarar. E se você for ler a palavra, é interessante, querido, a fé, guarda isso, ela sempre fala. A fé sempre fala. Sabia disso? Todos os textos que você tem lá na palavra vai dizer, se você falar, se você declarar, se você fizer isso, a fé sempre fala. Abra sua Bíblia no Salmo 91, olha só que coisa interessante. Todo mundo gosta do Salmo 91, né? Salmo 91. Todo mundo gosta de ler esse salmo, amém? Isso é proteção, isso é minha proteção, deixa aberto lá. Eu deixo o carro lá, eu deixo na van aberto lá, eu deixo na sala, está aberto. E está desgraça acontecendo e não tem solução, não tem solução. Meu Deus, o que é isso? Olha só o que diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha só o elemento número 1 que está aí. Primeiro elemento qual é, meu irmão? É entrega. Diga para o seu irmão, entrega. Ele está dizendo, mergulha nos braços de papai. Vai correndo e mergulha. Aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo e descansa, está lá, sabe, lá no deserto aquele sol, ou então à noite aquele frio, mas ele está lá debaixo do abrigo do Altíssimo e descansando à sombra do Todo-Poderoso. E aí está o inferno todo cercando e Deus com suas asas abertas dizendo, não vai tocar nele não, meu filho. Ninguém chega perto dele, é meu filho amado, ele descansa nos meus braços, não vai tocar nele não. Mas só tem isso? Não. Olha o que diz o Salmo 91 no verso 2, olha só como a fé sempre fala, eu estou lá descansando bem bom, no colinho de papai, oh glória a Deus, pode dizer, pode o quê? Pode o quê? Pode o quê? A fé sempre? A fé sempre? A fé sempre? Pode dizer, não é ficar lá. Deus fala assim, meu filho, ei, acorda, fala alguma coisa. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aí, meu irmão, olha o que o texto vai dizer, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com suas penas e sob debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devassa ao meio-dia. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aleluia! Então eu preciso falar, não é só chegar lá, eu estou descansando. Relax. Deus, meu filho, acorda aí, meu filho. Abra a sua boca. Você é um embaixador. O embaixador, ele se expressa, ele fala, ele declara o que você crê. Eu quero ouvir o que você crê. Por quê? Porque o inferno se assusta com aquilo que você crê. Sua mente se assusta com aquilo que você crê. Sabe, quando vê os pensamentos, você diz, não, em nome de Jesus, a palavra diz isso. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, vem a crise toda, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu declaro aquilo que a palavra me diz, aleluia. Então a Bíblia diz que eu preciso crer com o coração e com a boca falar. Eu posso dizer, eu posso pensar, eu posso ter Deus no meu coração, eu creio em Deus. Mas a Bíblia diz, você precisa confessar. Aquele que crê e confessa, carimba o passaporte para o céu. Tem que dizer, tem que declarar.
Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Redentor, Tu és o meu Salvador, Tu és aquele que morreu por mim. Eu não preciso fazer mais nada, a salvação é completa. O que eu preciso é ter fé na Tua palavra e perseverar nela, imitando aqueles que têm, para eu herdar cada promessa que o Senhor tem para a minha vida, tanto a do presente quanto a do futuro, porque o futuro eu já sei que vai acontecer, mas no presente será pela fé, pela fé. Eu quero esse Jesus na minha vida, aleluia. Você pode dar um aplauso a Ele por isso, querido. Nós o amamos, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Será que tem alguém que sabe falar nesse lugar? Será que tem alguém que sabe dizer o que crê? Você pode dizer o que crê, meu irmão? Então diga o que você crê. Eu creio, mas crê o quê? Vai, o que você crê? Em que você crê? Tudo bem, pode até pega uma cola aí, vai na Bíblia e olha. Vai na Bíblia e olha, o que eu creio? Eu estou aqui me reunindo, legal, Jesus é bom, opa, começou. Jesus é maravilhoso, opa. Eu sou mais que vencedor, pode repetir isso 500 mil vezes, amém, é verdade. Em quem? Em Cristo Jesus, o meu Senhor. Então eu tenho que dizer, porque a fé sempre fala.